Cumprimentar a todos e declarar aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Submeto ao Tribunal, ao Pleno, a ata da sessão anterior. Se alguma consideração, se com silêncio, eu já poderia considerar como aprovada. Está vendo, então, aprovado de 5 pontos, né? Tá. Julgamentos. Primeiro da pauta, da relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Luiz de Andrade Posetti, o processo 454725/2010, embargos de declaração, prestação de contas, cargo candidato a deputado federal. Gilberto Lopes Filhos é um embargante, embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição dos embargos. Palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Igreja Corte, doutor procurador. Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilberto Lopes Filho contra o acórdão de número 20.549 desta Corte, cujo julgamento fora realizado na sessão plenária de 14/7/2011, que por unanimidade julgou pela desaprovação das contas do embargante, do qual foi relator o Dr. Samir Hamoud, cuja ementa foi a seguinte, aspas, prestação de contas, campanha eleitoral, eleições 2010, cargo de deputado federal, análise técnica, irregularidades e ou impropriedades sanadas, não conferência da série numérica dos recibos eleitorais, ausência de avaliação mediante notas explicativas, contendo a descrição em quantidade e o valor unitário dos bens e ou valor dos serviços estimáveis em dinheiro. Relatório conclusivo pela desaprovação. Contas reprovadas. Fecha aspas. Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no referido julgamento pela não manifestação acerca da aplicabilidade ou não do artigo 30, inciso 2, parágrafo 2º da Lei 9.504/97 e contradição no ponto em que o acordo, com fundamento no parecer da CCIA, afirma que há dúvida sobre a autenticidade dos recibos e erro na confecção destes, o que, em tese, não teria sido cogitado pelo órgão técnico. Alega ainda que os documentos de folhas 78 a 81 deveriam ser necessariamente submetidos à análise do órgão técnico, o que não teria ocorrido. Requer, ao final, sejam acolhidos e providos os embargos declaratórios, junto à cópia parcial da prestação de contas final. Ouvida a CCIA sobre os documentos de folhas 78 a 81, entendeu que foram consideradas sanadas as impropriedades relatadas no item 2.1, 3.1 e 3.3 do relatório preliminar. Contudo, manteve a opinião pela desaprovação das contas, considerando que o embargante não apresentou critério de avaliação para a doação constante no recibo eleitoral no valor de R$ 6.000, que trata da cessão do veículo Gol e termo de cessão do documento do veículo, que comprove a propriedade do referido bem. Adouta a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opinou pela rejeição dos embargos. Houve um pedido de vista dos autos que aportou as folhas 127 verso, o qual fora deferido. Vieram documentos juntados pelo embargante. É o relatório, senhor presidente. Parecer ministerial. Confirma o escrito. Mantido o escrito, retorno a palavra, doutor relator. Passando à análise do mérito recursal, verifico que o embargante, embora tenha indicado supostos vícios de contradição ou omissão no acordo 20.549, não logrou êxito em demonstrá-los. Na verdade, demonstrou o inequívoco propósito de rediscussão de matéria já decidida, motivado pelo inconformismo com os fundamentos adotados pelo acordo embargado, o que não se concebe nesta via recursal. Pretendeu ainda, com a juntada de documentos, reverter o julgamento de desaprovação das contas para aprovação com ressalvas. Tais documentos deveriam ter sido juntados em momento anterior à apreciação das contas por essa Corte, uma vez que não se verifica no caso a existência das excepcionalidades que autorizam a juntada quando do trâmite dos embargos, quais sejam a impossibilidade de acesso ao documento ao tempo da instrução ou oportunidade de apresentá-las em momento anterior ao do julgamento do feito. Passando à análise da alegada omissão no julgado guerreado,
incabível admiti-la, pelo simples fato de não ter o relator se manifestado sobre a aplicação ou não do artigo 30, inciso 2 da Lei 9.504. Percebe-se que o julgador fundamentou exaustivamente seu convencimento na linha dos pareceres técnico e ministerial, no que foi seguido pelos seus pares. Ademais, os termos da decisão que resultou a desaprovação das contas do ora embargante refletem de forma cristalina a aplicação direta do sobredito artigo 30, inciso 3, o único a tratar da espécie desaprovação. Se não vejamos, aspas, por todo o exposto, em harmonia com o parecer da área técnica desse sodalício e com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas de campanha do candidato Gilberto Lopes Filho, referente ao pleito de 2010. Fecha aspas. Despiciendo, portanto, mencionar que não se aplicou ao caso o dispositivo contido no artigo 30, inciso 2 da Lei das Eleições. Com relação à suposta contradição no acordo pugnado, não vislumbro melhor sorte. É oportuno observar que a contradição capaz de viabilizar a interposição dos embargos declaratórios há de ser aquela verificada na fundamentação e na parte dispositiva do próprio julgado, que demande a devida correção no julgamento. Não é o que se verifica no presente auto. Colaciono aqui várias decisões dessa Egrégia Corte e dessa forma tenho que a matéria impugnada fora amplamente debatida e resolvida, não havendo no feito nenhuma das hipóteses do artigo 275 do Código Eleitoral, razão pela qual não merece ser mantida. Posto isto, conheço dos declaratórios e nego-lhe provimento. É como voto, senhor presidente. Delegaria, o tribunal está de acordo? Todos eles, então, por unanimidade, o tribunal rejeitou os embargos, nos termos do voto do relator, posicionar-se com o parecer. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, 2 de Vossa Excelência, não há possibilidade de julgamento em conjunto, né? Senhor presidente, são assuntos bem parecidos, mas com algumas diferenças. Então, em julgamento número 2, a pauta 4418-2010, prestação de contas do candidato a deputado estadual, eleições 2010. Wilson Alves, o candidato, parecer pela aprovação com ressalvas. Palavra, excelentíssimo doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Obrigado, senhor presidente, demais membros desse egrégio tribunal. Eu poderia perfeitamente julgar, porque são casos de prestação de contas, onde em todos os 3 casos eu estou acompanhando o parecer técnico e a cota ministerial, que aquela pela aprovação com ressalvas. Mas existem diferenças entre as irregularidades apontadas, então eu procurei fazer um resumo bem curto de cada voto, porque realmente eles não são muito parecidos. Eu passo então ao processo enunciado. É a prestação de contas requerente Wilson Alves, deputado estadual 2010. A prestação de contas foi apresentada na data de 25 de 10 de 2010. O candidato foi intimado, apresentou contas retificadoras e documentos de prestação de contas e documentos. Em parecer conclusivo, a área técnica opina pela aprovação com ressalva. O Ministério Público, da mesma forma que o órgão técnico, também pela aprovação com ressalvas, é o relatório. Doutor Procurador, mantido escrito. Palavra. Passou o voto. Nesse caso, as falhas detectadas e apontadas pela CCA consiste... Desculpe. As falhas detectadas e apontadas pela CCA determina que a doação, no caso, deve constituir produto de serviço ou atividade econômica do doador. E no caso específico, houve doação de produtos que não constam como serviço de atividade econômica, ou seja, o doador era um marceneiro e, usando sobras de madeira, ele fez uns cavaletes e fez a doação para o candidato. Às vezes, esse marceneiro era empregado regido pela CLT e, em razão disso, o órgão técnico dessa corte entendeu que o mesmo deveria
ter doado os serviços voluntários por eles feitos. Mas existe um outro fato constante e comprovado na justificativa do requerente, onde fica certo que o doador não possui o Código Nacional de Atividade Econômica, o qual, e então eu acolho essa justificativa plenamente. E dessa forma, sendo as falhas detectadas não se constituírem como irregularidades capazes de gerar a desaprovação das contas prestadas, eu estou aprovando as contas de campanha do candidato Wilson Neves como um acordo com o digníssimo Procurador Regional Eleitoral e com a área técnica desse sodalístico. Esse processo é assim que eu voto. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? André Andrade Posetti, como De vota acordo com o relator. Esbaldor Gerson Ferreira Paz, como vota? Senhor presidente, a aprovação é com ressalvas, né? Com ressalva. Estou de acordo com o relator. Doutor Gil Pérez Fernando Silva, como vota Vossa Excelência? De acordo com o relator. Doutor Jorge Tadeu Luiz Rodrigues, como De vota? acordo com o relator. Tribunal por unanimidade aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor Samuel, o processo 3 da pauta, processo 539864-2010, também de prestação de contas para candidato a cargo de deputado estadual às eleições de 2010. Requerente Manuel da Silva, José da Silva, parecer pela aprovação igualmente com ressalvas. Com a palavra, senhor. Obrigado, senhor presidente. Ele foi apresentada a prestação de contas e intimar a CCA emitiu um parecer preliminar para a realização das diligências. O candidato foi intimado e apresentou a prestação de contas retificadoras. Em parecer conclusivo da área técnica, esta opina pela aprovação com ressalvas face à omissão quanto à entrega da primeira e segunda parcial e apresentação intempestiva do balanço contábil. O Ministério Público Eleitoral, da mesma forma, opina pela aprovação com ressalvas ao relatório. Doutor parecer. Confirmado escrito. As duas primeiras falhas, como a unanimidade em decisões pretéritas desse tribunal, ou seja, tem julgado, ou seja, a falta de apresentação de contas parciais e apresentação intempestiva de balanço, realmente não configuram irregularidades que tenham condão de desaprovar as contas, devendo apenas constar, sim, como ressalvas. Eu estou transcrevendo decisão dessa corte, da relatoria do então membro desse sodalício, Dr. César Augusto Bearce, em processo idêntico a esse, onde foram aprovadas as contas com ressalvas. E dessa forma, como elas não comprometem nem a fiscalização, nem a regularidade do balanço contábil, amparado pelo artigo 30, para que não venha a dar embargo de declaração, eu estou citando o artigo 30, inciso 2º da Lei das Eleições, e aprovando com ressalvas as contas do candidato Manuel José da Silva, requerente ao pleito de 2010. Uma declaração de voto, alguma divergência? Todos de acordo? Por unanimidade aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer também de vossa relatoria, doutor Samuel. Quarto da pauta 542802-2010. Também prestação de contas requerente Wig Berge Pereira de Souza, candidato. Parecer pela aprovação com ressalvas. Com a palavra do outro relator. Trata-se da prestação de contas de Hugo Berg Pereira de Souza, candidato a deputado estadual nas eleições de 2010. Apresentadas as contas, a CCA, a área técnica, noticiou que o candidato não havia apresentado contas no prazo legal. Intimado, o candidato apresentou a prestação de contas e documentos. Em parecer conclusivo, a área técnica opinou pela aprovação com ressalvas, entendendo estarem presentes as seguintes irregularidades: omissão quanto às prestações de contas parciais e apresentação intempestiva do presente balanço contábil, descumprindo assim o prazo para abertura da conta bancária específica. O Ministério Público Eleitoral, também da mesma forma, opina pela aprovação com ressalvas, acompanhando o entendimento do órgão técnico. É o relatório. Parecer confirmado escrito, com palavras. As falhas detectadas, como a unanimidade desse tribunal tem julgado, realmente não configuram irregularidades capazes de gerar a desaprovação da contabilidade, devendo também constar apenas como ressalvas
transcrevo decisão dessa corte, da relatoria do então membro desse sodalício, o então juiz federal, Dr. Jeff Schneider, em matéria idêntica, absolutamente idêntica. Dessa forma, as falhas detectadas não tem o condão para desaprovação das contas, visto que não houve prejuízo para o efetivo controle de receitas e despesas de campanha. E, da mesma forma, não compromete a fiscalização e a regularidade do balanço contábil. E, dessa forma, também amparado pelo que dispõe o artigo 30, inciso 2º da Lei das Eleições, eu estou aprovando com ressalvas as contas do candidato Manuel José da Silva, referente ao pleito de 2010, em absoluta harmonia com os pareceres técnico e ministerial. Com o meu voto. Esse daqui que nós estamos julgando é o quarto ou quinto? É o Igberg, que É o votou, né? Igberg. Ah, todos de acordo? De acordo. Porque Ele leu o relator ele falou em Manuel. O Igberg. Manuel José da Silva. No final do voto está certo. Desculpe, é verdade. Foi o resumo que eu fui fazer. É o IG, né? É o IG. Tá certo. Todos de acordo, o Tribunal por unanimidade aprovou com ressalvas as contas do requerente. Temos voto do relator em consonância com o parecer. Agora é o requerente Cláudia Regina Batista Silva. Número 5, processo 540641-2010, prestação de contas também, candidato a cada deputado estadual, eleições de 2010. O parecer pela aprovação com ressalvas também da relatoria do excelentíssimo Dr. Samuel Franco Dolia Júnior, quem passa a palavra. Apresentadas as contas, senhor presidente, demais membros desse sodalício, a área técnica opinou pela aprovação com ressalvas. A douta Procuradoria Regional, da mesma forma, também opina pela aprovação com ressalva das contas da candidata, é o relatório. Relatório do outro parecer. Confirmado escrito com a palavra, excelência. Passou ao voto. No caso em tela, a aprovação tanto do órgão técnico como da Procuradoria Regional Eleitoral se basearam em decisão desta Corte e na maciça jurisprudência relativa ao assunto prestação de contas, entendendo que a omissão quanto à entrega da primeira parcial de prestação de contas e quanto à apresentação intempestiva da integral para prestação de contas ocorrida no dia 1º de dezembro de 2010, não se constitui em vícios ou irregularidades com o poder de desaprovar as mesmas, devendo tais impropriedades, também da forma dos anteriores, constar apenas como ressalvas. Além do mais, e pelo fato de não haver sido aberta a conta bancária face à ausência de movimentação financeira, registro também que foi disponibilizado para a candidata em 27/7/2010 o número do CNPJ. Mas antes de completar os 10 dias previstos na legislação eleitoral, a candidata protocolou o pedido de desistência, não havendo assim realizado qualquer ato de campanha. Transcrevo também uma decisão idêntica tomada em processo de prestação de contas, número 539252, da relatoria do eminente desembargador Gerson Ferreira Paz, que também aprovou as contas com ressalvas. Então, acompanhando as decisões pretéritas deste tribunal e perfeitamente de acordo com o parecer da área técnica da douta Procuradoria Eleitoral e ainda com amparo no artigo 30, inciso 2º da Lei das Eleições, eu estou aprovando com ressalva a prestação de contas da candidata Regina, da Cláudia Regina Batista Silva. É como voto. Divergência? De acordo. Então, todos de acordo, aprovou. Por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da requerente, seus votos relator em consonância com o parecer. 2. Processos administrativos, o 6 da pauta, o 1282-2002 e o 7 da pauta, o 3006-2012. O primeiro, apenas tão somente para segunda ordem de normatização, designar a doutora Carolina Schneider, Guanais Simões, da segunda vara juizada especial de Canarana, para jurisdicionar caráter precário e temporário a 31ª zona eleitoral do município de Canarana, com efeitos a partir dessa nossa deliberação até a posse do novo titular. E o 7º da pauta,
designando a doutora Valdeci Moraes Siqueira, da 30ª Zona, para atuar do dia 22 a 24 de 2, afastamento do titular Walter Pereira de Souza. Coisas mínimas. Acertamento para não ficar sem jurisdição. Todos de acordo? Nenhuma oposição. Aprovado. Nada mais havendo. Encerrada a sessão. Temos o quê? Semana que vem nós não temos sessão, porque a Carnaval, certamente todos nós vamos pular, mas... né? Bom Carnaval para todos nós, bom